Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Os trabalhos da reunião do mês de junho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, sessão das 14 horas do dia 15 de junho. Nós acabamos de julgar o item 16 da pauta. O item 17, ele foi retirado de pauta, a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nós vamos julgar o item 18, recorrente IC, empreendimentos e participações, do relator conselheiro Gustavo. Vamos lá. Quando feito de autos de infração lavrados para exigir o IR, flagrante CCLL, apurados nos anos de 2003, segundo o regime de lucro real. Em apertadíssima síntese, os tributos em exame foram apurados a partir de operações que teriam importado em realização de reservas de reavaliação atinentes a títulos da dívida pública adquiridos pela hora recorrente, nos idos de 2003, pelo valor de R$40 mil, e utilizados para integralizar o capital social de sua controlada, Deli Gourmet Limitada. Essa última empresa, por sua vez, no mesmo mês e ano, outubro de 2003, vendeu esses títulos a um terceiro, aperfeiçoando assim, em particular, a hipótese do artigo 439 do antigo regulamento do imposto de renda. Pelo que se dessume do TVF, a empresa teria promovido uma reavaliação parcial dos aludidos títulos em 30 de novembro de 2003, os quais passaram a valer R$2.225.000, um aumento de R$2.185.000. Esse aumento, afirma a doutora auditoria, foi registrado pelo contribuinte em conta contábil de reavaliação, e nessa esteira teria diferido a tributação por ganho de capital para o momento de sua realização. Em 8 de 10 de 2003, promoveu a integralização do capital social da empresa Deli Gourmet pelo valor de R$2.220.000, como já tratado acima, o que de plano, pelo que afirma a outra fiscalização, já importaria em realização ao menos em parte daquela reserva, 5.826. No outro giro, como já alardeado ali, segundo o relator acima, a Deli Gourmet vendeu os títulos em exame a uma terceira empresa, pelo mesmo valor que os havia recebido, no importe de R$2.220.000, materializando assim, insista-se a regra encartada no já citado artigo 439 do PIF 99. Como tais importâncias não foram oferecidas à tributação, lavrou-se os autos de infração ora tratados. Mais disso, além da multa de ofício aplicada no percentual de 75%, foi imputada a responsabilidade solidária em face das sócias da contribuinte, as senhoras Patrícia Nunes Carvalho, Correia e Denise Ribeiro Nunes Cadar, com espectro dos preceitos do artigo 124.1 e 135.3 do CTN, exclusivamente pela falta de oferecimento da tributação das parcelas da reserva de avaliação, tratada em linhas acima. Para destacar que no TVF a auditoria chega a afirmar que, mesmo que apurado segundo o regime do lucro presumido, a alegação que vinha sendo trazida pela contribuinte ao longo do procedimento investigativo, os tributos ainda seriam devidos, porque no caso ter-se-ia verificado ganho de capital tributável. A partir disso, efetuou o lançamento com base no lucro real, normalmente porque, além das regras incertas na predita IN 166, a DIPJ retificadora apresentada não teria sido recepcionada pelos sistemas da Receita Federal. Eu vou mudar esse parágrafo aqui, porque eu tinha colocado essa observação mais para baixo, eu vou tirar essa última parte, ficou confuso. A empresa e as devedoras solidárias apresentaram petições apartadas às suas defesas, sustentando ab início o argumento que já havia sido ofertado à douta auditoria, ainda na fase instrutória. Objetivamente, alegaram que em 2008, e já no curso da ação fiscal, foi transmitida uma DIPJ retificadora, zerada em todos os campos, para modificar o regime de tributação a que estava sujeito a contribuinte, lucro real anual, para o regime de lucro presumido. Ato contínuo, afirmaram que não se aplicaria às disposições do artigo 439, provavelmente por não estar cumprida a escrituração do LALUR, e assim não estaria obrigado a oferecer a tributação à reserva de avaliação tratada no FEI. Outro ponto, afirmaram que a falta de pagamento da primeira cota do imposto não visaria mudança de regime. Demais disso, sustentaram que a IN 166, que vedaria a transmissão da IPJ retificadora com mudança de regime, seria ilegal, por violar os preceitos da MP 2189 e ainda os parágrafos 3º e 4º do artigo 26 da norma 430. Segundo a empresa e as devedoras solidárias, esses dispositivos vedariam apenas a mudança do regime de lucro presumido para o lucro real, e não o contrário. Passo seguinte, defender a inconstitucionalidade da multa aplicada por violação do princípio não confisco e da Selic. Por fim, quanto à sujeição passiva, alardearam a inaplicabilidade do 124.1 do CTN, trazendo a tese da interpretação exclusivamente jurídica de tal preceptivo, e no que toca ao 135.3, que não existiria, no caso, a comprovação do ato ilícito contido nesta regra. Demais disso, defenderam que, se fosse possível imputar a responsabilidade, esta teria que se dar na forma do inciso 2 do artigo retro.
impondo-a aos profissionais da contabilidade responsáveis pela geração das declarações fiscais analisadas no curso da ação fiscal. Estado de se pronunciar sobre o caso da RJ desse tipo de julgar improcedente, conforme a emenda embaixo. E no recurso voluntário eles reiteraram tudo que eles falaram na manifestação, na impugnação. Esse é o relator, presidente. Ok, pode ir ao voto. Recurso é tempestivo, no mais preço pessoal dele, estou tomando conhecimento. Prefacialmente. Como se vê das razões apresentadas em impugnação e reprisadas do recurso manejado pelos insurgentes, a apuração em si dos tributos e a sua exigência, tomando como fato signo presuntivo de riqueza a realização de reserva, seja ela pela integralização de capital, seja a partir da alienação subsequente feita por esta última, não fazem parte do litígio. Isto é, os interessados nunca discutiram o aperfeiçoamento da materialidade dos tributos a partir dessas duas situações. Portanto, não há sobre elas contencioso. A discussão remanesce nos autos, além do problema da responsabilidade solidária e da solidariedade passiva concomitante multiplicado, é uma e uma só. A DIPJ retificadora apresentada no curso da ação fiscal e que a teor do documento de florestais foi rejeitada pelo sistema da Receita, em parênteses cancelada, teria efetivamente o condão gerar os efeitos pretendidos pela contribuinte e pelos devedores co-obrigados? Mas considerando tal questionamento, vale frisar que as assertivas lançadas pela dupla auditoria no TBF, no sentido de que, mesmo que se admitisse a mudança de regime de tributação por presumido, ainda se verificaria ganho de capital não tributado pela empresa, não passam de mero obter dictum, porque o lançamento foi feito com base no lucro real, em vez de apuração de florestais. Não existe lançamento condicionado, e por certa a conjunção subordinativa se não encontra guarida no ato descrito pelo artigo 142 do CTN. Assim, ou se impõe a obrigação pelo regime do lucro real, ou se impõe com base no lucro presumido. Se adotar a primeira hipótese, e o caso demandava a apuração pela segunda modalidade, o lançamento será terminantemente nulo por erro na identificação da matéria tributável. Não por outra razão, a própria douta autoridade lançadora afirmou que, caso se admitisse que a opção realizada pelo autuado fosse válida, a análise dos fatos e da legislação aplicável teria que ser outra. Por isso, insiste-se, a questão a ser dirimida no caso dos autos é exclusivamente esta. A DIPJ retificadora apresentada pelo contribuinte modificou concretamente o seu regime de apuração para o lucro presumido? E sobre isso, ver-se-á mais adiante, a discussão é quando menos simples. Das razões deduzidas no apelo quanto à exigência em si. Presidente, vamos lá, vamos tornar uma curta uma discussão longa. O que eu faço primeiro aqui, se me permitir, eu vou fazer um resumo e se quiser depois eu leio. É dizer que, não, ela não poderia mudar o regime com a DIPJ retificadora. Eu faço essa construção à luz da própria 9430 e também à luz da própria MP que a empresa cita, que delega à Receita Federal ao Ministério de regulamentar as hipóteses de emissão e apresentação da DIPJ retificadora. Defendo que, mesmo que com delegação legal, ela ainda teria que obedecer ao princípio da legalidade, mas a IN 166 ela não fere em absoluta a 9430. E falo-se tudo quase que como obter dictum. Porque, ao fim das contas, o que aconteceu no caso foi o seguinte, se apresentou uma declaração retificadora que foi rejeitada e cancelada. A DIPJ que está válida no sistema da Receita é aquela que apontava como regime de apuração do imposto de renda no lucro real. Então, com base nessa assertiva, eu estou negando provimento. Porque a discussão sobre se essa DIPJ retificadora poderia ou não mudar o regime é absolutamente despicienda. Agora, se vocês quiserem que eu leia, eu leio. Eu consegui ler aqui, não sei se alguém... Eu vou pedir licença de 2 minutinhos, tá? É rapidinho. Ok. Todo mundo está tranquilo aí em relação a essa matéria? Se é só o que ele falou. Agora eu queria entender um pouco mais sobre a responsabilidade. Não, ele tá falando sobre essa parte daí, né, na verdade. Ainda não botei o resto. Para cá no final. Ainda não botei o resto. Aqui seria só essa questão da mudança, né, do regime do lucro real para o lucro presumido por meio da DIPJ retificadora que ele tentou fazer. E, de fato, ele não consegue nem transmitir. Tranquilo? Alguém? Então pode seguir, Gustavo. Bom, a inconstitucionalidade de multa e juros é súmula 2 e súmula 4. Ok? Então estou afastando esse argumento também. Responsabilidade tributária. Desculpa, Gustavo, o Marcelo está querendo falar.
Só uma questão de fato, Gustavo. Essa DPJ retifica, quer dizer, ele apresentou o original com base no lucro real e depois retificou com base no lucro presumido, é isso? E aí a minha pergunta ele apresentou essa retificadora depois de iniciado o procedimento fiscal ou antes? Sim. Depois de iniciado? Depois. Tá? E notem, ele até transmitiu, mas ela foi cancelada. Ela está cancelada no sistema, ela não está válida. Porque depois de iniciado, essas declarações não têm nenhum valor jurídico, assim. Mesmo que se imagine assim, que ele não fez o pagamento, né, que seria, no caso, o primeiro pagamento do ano, mas se ele houvesse transmitido a retificadora antes do início do procedimento, era uma discussão. Agora, depois, eu acho que a discussão é muito mais difícil, né? Mas basicamente esse esclarecimento que eu queria... eu até defendo, tá, que a IN 166 ela é válida e que, portanto, mesmo que fosse antes de iniciar o procedimento fiscal, não poderia transmitir. Eu defendo isso. Mas depois eu falo, olha, isso é irrelevante porque ela não foi aceita. Mas é que aí a questão da opção é o pagamento, né? Pois a opção é o pagamento. Como ele não fez pagamento, pelo que eu entendi, ele ainda poderia retificar dentro do ano, digamos, né? Mas dentro desde que não tivesse o início. Do ano, sim, dentro do ano. Aí eu concordo. Dentro do ano, mas desde que não tivesse iniciado o procedimento. Acho que depois de iniciado o procedimento, aí o que ele faz depois disso aí já não tem mais serventia. Nós estamos falando de 2004, a CDIPJ retificadora foi apresentada em 2008. Tá? Então. Beleza. Então? Então, a responsabilidade, né? Isso. Se quanto aos tributos exigidos, os insurgentes não lograram sucesso, quanto à responsabilidade imposta, a situação agora divisada é bastante diferente. Com efeito, como se vê da parte do TVF, que trata especificamente da responsabilização das recorrentes Patrícia e Denise, a dupla auditoria fiscal a justificou exclusivamente a vista da condição dessas duas como sócias da empresa autuada, e nada mais. Não há nenhum ato ilícito, evidentemente, apontado que está para fundamentar a tipificação do artigo 135.3, que se o diga legitimar o entendimento que existiria, na hipótese, o interesse comum a demandar a aplicação dos preceitos do artigo 124.1. E isso é facilmente observável na seguinte passagem do relato fiscal, extraível a folha 32, que eu trago aí, que ele fala isso, o cara é sócio-gerente, o interesse comum se manifesta porque todo sócio tem interesse no lucro. E no que toca especificamente ao artigo 124.1, ora vamos. Dizer-se que os sócios têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação, pela sua simples condição de sócios, é jogar no lixo as regras próprias e as empresas de responsabilidade limitada. Todo e qualquer sócio tem interesse econômico nos lucros observados pelas empresas. Neste caso, seja qual for o entendimento que se queira dar ao regramento encartado do 124.1, é assente que isso não autoriza a exigência dos tributos porventura lançados contra qualquer pessoa que integre o quadro societário das empresas. Até o famigerado parecer normativo número 4, 2018, admite que o interesse comum a que alude esse prescritivo não se aperfeiçoa apenas pela relação societária. Verdade seja dita, a douta fiscalização e a própria DRJ fundaram seus entendimentos não só na circunstância das interessadas serem sócias da contribuinte e serem empreendimentos, mas também no mero inadimplemento tributário. Aliás, isto foi explicitamente admitido pelo acordo recorrido, como se vê da passagem abaixo transcrita, em que ele fala isso. E quanto a semelhante posicionamento, a jurisprudência pátria é pacífica. A dizer sempre, veja-se o que reza o verbete da súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que fala que o mero inadimplemento não gera por si só a responsabilidade sócio-gerente. Outro sim, as demais ponderações aventadas pela fiscalização também não se prestam para justificar a imputação da responsabilidade. Se a empresa não possui patrimônio físico, é fato irrelevante, já que isto não justifica qualquer hipótese de responsabilização tributária. Por óbvio, seus sócios responderão com o próprio patrimônio, caso a pessoa jurídica não disponha de bens suficientes para fazer face ao valor integralizado do capital social, algo com tudo que deverá ser discutido, se for o caso, em foro próprio, que não no âmbito do processo administrativo fiscal. De outro turno, o fato de não possuir endereço próprio em nada contribui para ser leão, já que a autuada é uma empresa patrimonial. De fato, ela não necessita de uma estrutura particular para funcionar, já que o seu objeto é tão só a participação societária em outras pessoas jurídicas. E mais a mais, no ar dos autos nem foi alegado pela auditoria a ocorrência verbo e graça de encerramento irregular de suas atividades. A empresa está de fato inativa, mas ela existe e inclusive respondeu regularmente
as intimações prestadas pelo fisco no curso do procedimento investigativo. Fica evidente existir, no caso, evidente evidência osso, qualquer demonstração dos requisitos previstos pelos artigos 124.1 e 135.3 a autorizar a inserção das recorrentes Patrícia e Denise no polo passivo da obrigação, em pontos de start, o provimento de seus recursos. Ao disposto por negar provimento ao recurso da contribuinte e por dar provimento aos recursos manejados pelas devedoras solidárias, a fim de afastar a sua responsabilidade tributária. O relator está excluindo as devedoras solidárias. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos votar? Ricardo. Pois é, né? Só lamentar aí que alguns colegas me insistem em responsabilizar os sócios sem mínima vinculação com qualquer fato ou mesmo situação que caracteriza o interesse comum, quer dizer. Tenho visto isso aí com uma certa frequência e é bastante, vamos dizer, não seria preocupante, é um pouco frustrante esse entendimento que persiste em alguns colegas. Eu acompanho o relator. E, Andréa? Eu também acompanho o relator, presidente. Flávio? Relator, presidente. Clúcio? Também acompanho, presidente. Marcelo? Voto com o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho. Eu também vou acompanhar o relator, apesar, Gustavo, só nessa passagem que você fala do mero inadimplemento, na verdade ele fala mais alguma coisa, né? Porque ele diz lá no final, mas no caso o contribuinte sequer apurou o crédito, ele dá a entender que a acusação é mais do que simplesmente não pagar. Na verdade ele não teria nem apurado, né? E aí teria que ter levado para o lado de conversar, demonstrar, né? Apresentar declaração, esse tipo de coisa. Mas ele coloca um pouco além disso daí, né? Mas eu acompanho, nem vai ser pelas conclusões por conta disso, não. Tá? Só uma observação, como foi um recurso único, na verdade vai ser dar provimento parcial, o recurso para excluí-las, né? Porque não foram recursos separados. Mas vamos lá, na esteira do que a gente vem definindo, no sentido de que a contribuinte não pode representar as solidárias, ou seja, se ela tivesse apresentado um recurso em nome delas... Todos, né? Mas foi recurso único de todos. As outras foram, as sócias foram signatárias também. Sim, são. Mas assim, presidente, isso é só uma tecnicalidade. Eu acho que são recursos apartados. Eu nego o provimento ao recurso manejado, porque os caras só usaram uma única petição, mas são 3 recursos no fim das contas. Bom, você sabe. Eu acho que é provimento ao recurso dos solidários, porque é isso, é só apresentar uma petição única, mas são recursos separados. Tá, tudo bem. Mas você que sabe, senhor presidente, se você quiser eu vou ter eu acho que assim, como é um único recurso, né, apesar de tratar matérias que não havia legitimidade para a pessoa jurídica defender o afastamento da responsabilidade dos sócios, tudo bem, isso é uma questão, mas é uma peça única, né, então não há como falar em recurso da pessoa jurídica e recurso das sócias. Mas os argumentos são distintos, eu acho que são 2 recursos responsáveis. Tudo bem, mas assim, as sócias também defendem, quando como é uma peça única, elas também estão se posicionando em relação à autuação. E nessa parte o recurso está sendo improvido. Mas olha só, presidente, nós temos um problema técnico. Se o recurso for tomado como um todo, por todo mundo, eu não poderia reconhecer dessa parte em relação à alegação da empresa no que toca a responsabilidade solidária. É muito maluco. Tá, tudo bem. Então, vamos fazer... Oi? Alguém falou, não? Não. Tá, então vamos deixar como está. Eu vou botar nos exatos termos que você colocou aí, tá? Então, por unanimidade de votos... provimento ao recurso da pessoa jurídica e dá provimento aos recursos manejados pelas devedoras solidárias Patrícia Nunes Carvalho e Denise Ribeiro Nunes Cadar,
fim de afastar a sua responsabilidade tributária. Nos termos do relatório e voto do relator. Ok. Item 19, login, lógica, recorrente, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 20 e 21 nós já votamos. Item 22, FAST Engenharia, recorrente, relator conselheiro Flávio. Presidente, eu estou propondo uma resolução nesse processo e eu vou explicar o motivo. Com muita dúvida, mas acabou que preciso sanar uma dúvida para entender aqui. Fiquei com muita dúvida no direito creditório do contribuinte. Vamos lá. O processo teve origem com apresentação de pedido de compensação, pedra metal, transmitido pelo... Ixi, que eu vou ter que tirar esse metal. Tá. Porque é repetitivo, eu tenho outro logo em seguida, mas tudo bem, eu faço esse ajuste aqui. No PDCOM foi indicado como direito creditório pagamento devido maior de RPJ, diferente do período de apuração, no valor de 81. Entretanto, como se observa do despacho decisório emitido pela Berati, o pedido de compensação do medida não foi homologado sob o seguinte fundamento. Aí aqueles despachos decisórios padrão, né, de despachos eletrônicos. Intimada a referida decisão, o contribuinte apresentou manifestações de conformidade, alegando em síntese que se equivocou ao não retificar sua DCTF, uma vez que, em que pese na declaração apresentada ter apurado tributo a pagar, em verdade, no primeiro semestre de 2007, teria apurado saldo negativo de imposto de renda, o que comprovaria, sim, a existência do indébito. Afirmou ainda que não foi feita a DCTF verificadora, uma vez que já transcorrido para 5 anos para tanto. Além dos documentos constitutivos de representação, o contribuinte apresentou nos autos para comprovar suas alegações a DPJ retificadora e despacho que reconheceu a apuração de saldo negativo apurado no terceiro trimestre de 2007. Isso é importante porque nós estamos falando aqui de primeiro trimestre de 2007. Tá? Em análise da manifestação, a DRJ em Ribeirão Preto entendeu por bem julgar o apelo como improcedente. Como se observa do acordo, a turma de julgamento do acordo deixou claro que em situações tais como a analisada, o crédito pretendido deveria ser comprovado por meio da escrituração contábil fiscal, bem como pelos documentos que a respaldem. Devidamente estimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sua manifestação. Ademais, com o apelo, o contribuinte apresentou pedido de compensação que teriam reconhecido o saldo negativo. Presidente, eu vou tentar explicar em vez de ler aqui, que eu acho que fica mais fácil, se for o caso, depois eu leio. Qual que é a argumentação aqui do contribuinte? É que ele não poderia ter apurado tributo a pagar, e por isso está o indébito, a comprovação do indébito, porque ele apurou saldo negativo no período. E ele traz como comprovação, e que pese a DRJ ter dito que ele precisava apresentar documentação contábil, fiscal, ele traz PERDECOMPS, em que ele indicou o saldo negativo do período, com direito creditório, e esse saldo negativo foi homologado, foi reconhecido. No primeiro momento, eu fiquei muito atento dentro daquela discussão que a gente teve mais cedo no processo do Cleuso, foi relator, poxa, mas cadê a documentação contábil? Mas aí eu fiquei me perguntando, o que a documentação contábil é provada? Se ele apurou saldo negativo e a própria fiscalização já reconheceu o saldo negativo, tem coerência o argumento dele na medida em que ele não tinha tributo a pagar no período. Só que qual que é a minha dúvida principal? Primeiro, se esse valor que ele paga indevidamente, apesar da DPJ dele eu não ver ele compõe o saldo negativo. E aquela minha eterna dúvida que eu sempre coloco se ele utilizou esse direito creditório aqui em outros pedidos de compensação. Mas, para mim, a prova que ele apresenta, que é a homologação do pedido de compensação e que ele indica o saldo negativo, ela tem muita pertinência com a argumentação dele, e por isso eu estou entendendo em conversão do julgamento de diligência exatamente para verificar se ele de fato apurou o saldo negativo, se o valor não está, se o valor pedido aqui como direito creditório não está indicado como saldo, não compõe o saldo negativo, e se ele já não utilizou isso em duplicidade. Gustavo, acho que você está querendo falar. Presidente, isso aqui. Fala, Gustavo. Cara, peraí, eu só não entendi uma coisa. Ele trouxe uma prova de que foi reconhecido
que ele apurou saldo negativo no terceiro trimestre de 2007. Então, desculpa, até você tá certo, eu não fiz essa parte. Eu até acredito que seja por conta do repetitivo. No primeiro momento, ele traz na impugnação esse terceiro trimestre mesmo, mas depois, no recurso, ele traz os pedidos de compensação com relação ao primeiro trimestre. Eu bobeei, não falei isso. E aí, é claro, ele está sujeito à apuração trimestral, né? Não é anual, não. Tá bom. Não, trimestral. E isso para mim também pegou, viu, Gustavo? Porque como ele não está na anual, na trimestral ele vai apurar o saldo negativo a cada 3 meses. Você já tem uma decisão da própria unidade de origem reconhecendo que ele tem saldo negativo nesse período. Para mim, não tem prova documental ao trazer, não. Mas só uma dúvida aí, porque assim, pelo começo lá, o crédito dele seria o pagamento a maior, individual maior, Código de Receita 2089, que é lucro presumido. Né? Relativo ao primeiro trimestre. Aí vem mais na frente ele fala que apurou saldo negativo no primeiro semestre. Não, mas é no final aí da primeira página. Eu posso ter digitado errado, Paulo, desculpa. E aí depois ele fala isso do terceiro. Semestre. Oi? Eu que falo. No final da página 1, em primeiro semestre. Não, é trimestre. Não, desculpa, Paulo, eu digitei errado. E aí depois ele fala isso do terceiro trimestre. Não, aí teria que ser que, se a apuração dele era trimestral com base no lucro real, ele poderia ter saldo a pagar em um trimestre e saldo negativo em outro. Ok. Não, mas o pagamento dele lá no começo, que ele está alegando, é presumido. Que aí não tem como falar em saldo negativo, né? Não, tem. Se ele tiver retenções suficientes, ele tem saldo negativo. Tá. Então, essa que é a dúvida. Mas, assim, Paulo, de fato, de fato, ele traz no primeiro momento uma prova do terceiro trimestre, aqui eu digitei errado, de fato é primeiro, mas depois ele traz toda a argumentação, inclusive em sede de recurso voluntário, a documentação com relação ao primeiro trimestre. Tá digitado errado. André. É isso que eu não estou entendendo, que eu não estava entendendo também, porque o crédito aí em discussão é pagamento de lucro presumido, né, apurado trimestralmente. Onde que está esse acórdão que você falou que ele traz? Que o que eu achei aqui é o próprio acórdão da decisão. Não. Ele traz junto, Andréia, a impugnação. Espera que eu vou tentar abrir. Nós estamos pouquíssimos. Porque assim, só se tiver uma decisão, mas assim, é estranho, eu não estou conseguindo fechar esse raciocínio. Aí está, se você pegar na documentação do recurso voluntário, ele traz lá embaixo, perdecompos, tá vendo? Tô vendo. E aí tem um documento assim, homologações. Sim, eu vou abrir. Aí, a princípio, ele tá aqui, ó, saldo negativo de RPG, a princípio ele foi homologado. Agora, eu não sei a extensão dessas decisões, ele não traz isso é um fato. Tá vendo aí? Ele só traz uma planilha de confecção própria? Não, e ele traz o perdeconto também, olha aí, ó. Que eu não consegui linkar o número, tá vendo aí, ó, feche. E não dá para saber qual que é o período, né? Só fala que é saldo negativo, mas não fala mais nada. Isso, mas olha aqui, esse primeiro perdeconto que ele apresenta, primeiro trimestre de 2007, o valor... Vai abrir outra tela? Eu não estou vendo isso. Não, nesse documento aqui, ó, quer ver, ó, Andréia? Página 175? Não, 170, pega o tanto de 170, peraí. Que é a perdeconto. É o valor que ele fala que ele apurou de saldo negativo da DPJ, é referente ao primeiro trimestre, e isso. A argumentação dele, e que para mim faz um certo sentido, é que, de fato, esse pedido de compensação foi homologado. Se foi homologado e reconhecer o saldo negativo, o INDEP, para mim, estaria comprovado. Eu não vejo que foi homologada, não. Assim, está retificado, homologado, Mas de onde que é a origem desse documento? É do sistema da Receita? Até que pouco, né?
conheço essa tela, não. Aqui tem o Perdecomp, né, que você está falando. Eu não sei, Flávio, para mim não ficou claro que foi homologado nada, não, assim. Eu não consegui fechar esse raciocínio. Saldo negativo, aqui tem o Perdecomp, não dá para saber. Aqui tem até o CNPJ da empresa, né? Fecha, engenharia e montagem. O valor bate, André. Não dá para saber a data, né? CNPJ, do saldo, assim, não dá para saber saldo negativo de qual período. Só se olhar na outra tela, né? Deixa eu ver. Crédito. Não, tá lá embaixo, na folha do PDF. 2 tá lá, o crédito é saldo negativo, lá. Valor do saldo negativo, 50 mil. Que é o valor da DPJ, entendeu? Eu fiquei com muita dúvida nesse processo, eu confesso pra você. Eu tô achando isso muito estranho. Mas assim, aí na dúvida, tendo aquela ideia de ter que buscar a verdade, eu falei, tem razoabilidade no que ele está falando, a princípio os valores batem, enfim, parece que o Marcelo quer falar aí, pro presidente. Pode falar, Marcelo. Estou consultando aqui a Decomp, né, que ele transmitiu, estou vendo que, na verdade, ele não é nem saldo negativo que ele está alegando pagamento indevido ao maior de um DARF 2089, que é lucro presumido, não é nem lucro real. Então teria que se falar em saldo negativo. Não, Marcelo. Mas eu só estou colocando, não vi tudo, assim, só estou colocando o que está aqui nos autos que eu estou olhando a princípio. Assim. O Marcelo, mas pode ser saldo negativo desde que tenha uma retenção na fonte superior ao valor apurado. Existe também saldo negativo em lucro presumido. Lucro presumido, né? Mas aí não seria saldo negativo, seria justamente pagamento maior, né? Saldo negativo. A argumentação dele é exatamente na linha que você falou, mas no seguinte sentido. Olha, eu tanto paguei indevidamente o crédito que eu estou invocando no Perdecomp, que eu apurei saldo negativo no período e esse saldo negativo foi homologado. Então, isso confirma que eu paguei um tributo indevidamente, porque eu não tinha tributo para pagar. E, enfim... são duas decomps distintas. Sim. Né? Aquela outra que já foi homologada, segundo ele, que está lá na frente, na folha 170, onde ele buscou um saldo negativo desse trimestre. E essa que está nesse processo agora, que é o valor que ele pagou em relação a esse trimestre, que ele está dizendo que pagou a maior. E aí entra essa lógica. Aí, tanto eu paguei a maior que apurei saldo negativo que já foi homologado lá naquela decomp de folha 170. Tem a DPJ? Tem, André. Se tiver DPJ, de repente dá para julgar, hein? André, mas eu fiquei com muita dúvida. Vamos só ver. Não, porque olha só, ele apresenta, vamos supor que é verdade, ele apresenta esses comprovantes que ele apurou saldo negativo. Ele está falando que ele pagou errado, tudo bem, pagou errado porque ele não devia tributo. Então tem que ver como é que está na DPJ, né? Para saber se ele teve retenção da fonte. Esse valor de 50 mil aqui, ó. Deixa eu tentar achar. Claro, e depois tu registra aí que lá na frente você fala mais várias vezes em semestre, tá? Isso não é descrever, eu só na razão. Eu não estou achando DPJ, vamos ver. Eu acho que tá junto com a manifestação, André. Pode ser, aqui na página 121, 168, né? Eu tô aqui em cima. Porque eu gosto desse processo de compensação. Esse processo está confuso mesmo, mas tem que entender, né? Aqui, ó, tem na folha 27 dessa manifestação de conformidade, é IRPJ, né? Qual que é a de lucro presumido? A ficha, Paulo, você sabe? É 14A? Sim. Na folha 365, 25 aqui, ó, que tá essa manifestação de conformidade que está junto com o recurso voluntário. Aí tem aqui, vamos ver, deduções, tem imposto de renda retido na fonte, aqui, ó, tem imposto apurado, 152 mil mais 95 mil, dá mais ou menos 250 mil. Aí tem imposto de renda retido na fonte de 4.300, e tem o imposto de renda demais entidades de administração pública de 293 mil. Aí
ele demonstrou o imposto de renda a pagar um saldo negativo de menos 50 mil. É o que ele está alegando, né? Que é o valor que está naquela perdeconta que ele fala que foi homologada. E essa DIPJ, ela é original. Não é retificadora. Essa DIPJ é retificadora e ela foi retificada quando? Vamos ver. Só um detalhe, viu, gente? Ele não está pedindo aqui saldo negativo, mas Não, que ele apurou o saldo negativo, então não tinha como ele ter pagado. Ele pagou indevidamente. Ele está pedindo o valor mesmo de indébito, não é saldo negativo. Com certeza. Mas a alegação dele é essa. Tanto eu não devo, porque eu apurei saldo negativo. Saldo negativo reconhecido nesse trimestre. O direito creditório é pagamento devido ao maior. Em nenhum momento ele fala em saldo negativo. Isso aí está muito claro para mim. Ele só alega que ele apurou o saldo negativo, então o pagamento foi indevido. E aí, André, assim, tem razoabilidade. A perda-conta que ele apresenta, o valor é o mesmo valor. Estou falando de primeiro trimestre de 2007. O valor da perda-conta que ele invoca o saldo negativo é o mesmo valor da DIPJ. Ele fala que ela foi homologada. A princípio tem razoabilidade que ele está falando, só que precisava... Ele transmitiu a DIPJ retificadora em 2011. Dezembro de 2011. Qual que é a data do despacho? O despacho é de janeiro de 2013. É estranho, porque... Ele transmite essa perda-conta com o pedido do crédito do saldo negativo em dezembro de 2011 também. Pois é, aí tem essa questão, olha o meu raciocínio aqui. A DIPJ é retificadora, mas ela foi apresentada em 2011. E nessa DIPJ ele demonstra um saldo negativo de menos 50 mil. Aqui no despacho decisório, aqui no perder-comp dele, ele transmite um pagamento indevido a maior, porque ele teria pago em relação a esse trimestre um valor de imposto de renda lucro presumido, só que ao mesmo tempo, que é o que ele está falando, ele transmitiu uma DIPJ retificadora anterior ao despacho decisório, anterior à data do perder-comp, que demonstrava que ele teria saldo negativo no período e não imposto a pagar. Aí a questão de aceitar essa prova, aí no caso ele tem direito a esse crédito que ele alega de pagamento indevido a maior, ou então baixar em diligência para poder comprovar. Ele transmitiu perder-comp com saldo negativo e transmitiu perder-comp com pagamento indevido a maior. Como que é isso? Esse, no caso, não é estimativa mensal, porque não é lucro real. Então, esse pagamento seria indevido mesmo, porque ele só poderia apurar saldo negativo se ele tiver comprovado retenção na fonte. E não é objeto dos autos, como o Gustavo mesmo falou. A questão aqui é só o nexo de causalidade. Eu apurei saldo negativo, está demonstrado na minha DIPJ, e aqui eu estou pedindo o crédito decorrente do pagamento que ele devia maior, porque eu não devia imposto no lucro presumido nesse período. Eu apurei saldo negativo. Não sei. Toda a argumentação é nesse sentido. Para mim, eu confesso para vocês que eu cheguei a negar provimento, que eu achava que faltava prova, depois fui estudar melhor, cheguei a pensar em dar provimento, falei, não, preciso só entender se de fato essa compensação em que aponta o saldo negativo de questão, de fato foi homologada, porque, por exemplo, ela pode ter sido homologada tacitamente, não sei, mas nem mesmo se for tacitamente, acho que enfim, eu fiquei com dúvida se de fato esse saldo negativo foi apurado de forma correta, se foi homologada, eu achei melhor. Para o despacho decisório ter feito aquela alocação é porque tem uma DCTF com essa concessão, né? Então, e ele fala que errou, Paulo, ele não retificou isso. Marcelo, eu não estou vendo o Marcelo, né? Não sei se está. Você está com a câmera fechada, Marcelo? Porque ele está na sala aí. Voltou. Não, estou aqui. Tá. Eu estou escutando aqui, entrou minha esposa, passou aqui atrás. Tranquilo. Ok. Então, podemos votar? Ricardo. Mas qual que é a proposta do Flávio? A diligência mesmo. Diligência. O Flávio quer que seja confirmado se ele apurou o saldo negativo mesmo, desses 50 mil,
ver a composição desse saldo negativo, né, para saber, inclusive, se esse pagamento aí ele não fez parte do saldo negativo e se não foi aproveitado de outro modo, né. Só uma perguntinha. Vocês, então, já têm certeza que tem uma DIPJ retificadora dizendo que ele tinha realmente o crédito lá, que já é 50 mil, né? Menos 50 mil, né? Agora, não existe nenhum lugar mostrando a DIPJ original. Provavelmente indicava um valor de imposto a pagar, que seria talvez o que ele acabou pagando. Isso não tem nos autos. Assim, não ficou esclarecido, ninguém explicou por que ele pagou esse valor aí, não. Mas a retificação é anterior, porque se a DIPJ retificadora foi apresentada antes do despacho decisório, por que a unidade de origem já não homologou? DCTF, ele não retificou DCTF. Ele não retificou DCTF. Alô? Oi. Então aí... Ele não retificou DCTF, cara. O problema maior está Não retificou a DCTF. E ele alega que não consegue, depois do despacho decisório, ele não conseguia mais retificar porque já tinham passado 5 anos. O problema está aí. Porque senão tinha batido, né? Enfim, se ele tivesse DCTF, tivesse correto. Tudo bem. Eu como sempre, eu concordo com as propostas de diligência, sempre tem uma razoabilidade. Eu te acompanho, Flávio. Eu acho que você queria falar alguma coisa. É isso? Eu só queria sugerir, porque, para mim, o ponto nodal aqui é que houve um reconhecimento tácito ou expresso pela administração pública da existência desse saldo quando ele homologou a compensação. Esse perder-compra que você está citando no item 2, é esse perder-compra que teria sido objeto de homologação, Flavinho? Então, Gustavo, esse ponto eu não consegui linkar com essa lista de processos que ele mandou. Você viu que tem desse documento aí de folhas... Eu não abri. Eu vou te falar, tem documento de folhas... Não, Paulo, esse perder-compra é o desse processo. Não, Paulo. Eu confirmei, né? O que você quer saber é se esse crédito de 80 não fez parte lá do valor que ele levou para outra coisa, a posição do saldo negativo. Porque para mim o que é relevante aqui... Mas isso não ocorre no lucro presumido. No lucro presumido, esse pagamento que ele fez, é do imposto a pagar. É trimestral o lucro presumido. Sim, Se apurar saldo negativo no lucro presumido, é só com retenção na fonte. Ok, o que então, eu essa questão de verificar se o pagamento fez parte, ele não fez. Pela DIPJ, eu tenho certeza que não. Mas como está baixando em diligência, para não ter dúvida, eu falei, Não, porque não tem... eu entendi o que a Andréia falou, Flavinho, não tem jeito, cara. Se foi saldo negativo, não tem como compor. Até porque é isso que ele está pedindo como devolução. Mas o que me preocupa aqui é o seguinte, o contribuinte não trouxe nenhuma outra prova, senão então somente a alegação e essa relação de processos que diz que houve um reconhecimento. Para mim aqui, o que é relevante, a única coisa que é relevante realmente houve um reconhecimento pela administração pública desse saldo negativo, mediante a homologação de um eventual perder-compra anterior? Essa é a única pergunta que eu quero fazer. Só com diligência. Pois é, mas essa pergunta não está sendo feita. É a primeira pergunta. É a primeira. No máximo, primeiro trimestre de 2007. Desculpa, é verdade. Não foi devidamente reconhecido os pedidos de compensação. É verdade. Tá bom. Eu fico pensando o seguinte, naquele caso que a gente olha saldo negativo mesmo, que a declaração de compensação, que a DCTF foi retificada antes do despacho decisório, a gente tem aceitado como prova. Porque foi antes do dia... Tem até anulado a decisão, né? Mas o DCTF constitui, né? Aí o despacho decisório se reportou a uma situação que já não era aquela. Então a gente tem anulado, eu me converti assim que eu entrei aqui nessa turma. Agora, nessa situação, a DIPJ é que demonstra a existência do saldo negativo. E ela demonstra uma existência de saldo negativo no valor de 50 mil. Com base em retenções na fonte, corretamente. Tudo bem que a DIPJ, ela é utilizada. Nesse caso, ela deveria ser utilizada no batimento para poder verificar se está certo. E a situação dela, ela é anterior.
ela é de 2011, o PERDECOMP foi transmitido em 2012 e a decisão é posterior, se eu não me engano. Mas a DIPJ não constitui o crédito, e você tem uma DCTF não retificada constituindo um crédito. Sim, Entendi. Prevalece a DCTF, até prova o contrário. Na forma... Por isso que ele alocou, né? Então talvez baixar em diligência, porque como o Gustavo frisou bem, a única prova que tem é essa daí, para mim é a DIPJ, tá? É uma DIPJ retificadora, então tem que baixar em diligência para poder comprovar, aí no caso, que eu não sei, porque o débito que ele declarou na DCTF ainda está vigente, né? Então a questão é essa, é verificar. Então é isso que ele está pedindo, André. Ele tá pedindo para confirmar se ele apurou realmente o saldo negativo de 50. Perfeito, tá. E se já foi reconhecido, de fato, isso como o contribuinte alega. Perfeito. Então é isso que está no quesito 1. Tá, é que eu dei uma viajada aqui, obrigada. Todos concordam aí com a diligência? O Marcelo, está tranquilo? De acordo. Sua mão ficou levantada aí. Esse caso é um caso um tanto diferente daquele que eu votei contra a diligência do processo do Clécio. Esse aqui tem duas diferenças. A primeira é que parece que a dúvida é mais do relator e nossa, né, para votar, do que no caso do que alguém querendo provar, o contribuinte querendo provar alguma coisa. Ele está querendo, na verdade, entender as coisas que estão se passando. E a outra é que há a questão também de divergência entre declarações entregue à Receita, no caso a DCTF e a DIPJ-DECOMP. Nesses casos, realmente, a própria Câmara Superior tem, na verdade, ela tem mandado de volta o processo, né, para a instância, lá para a DRF, para apurar a efetiva existência do crédito, porque normalmente o que é, como nesse caso, despacho eletrônico, simplesmente diz que não existe o crédito porque o débito está declarado em DCTF. E a Câmara Superior tem entendido que não, que tem que apurar a efetiva existência do crédito. Ou seja, a DRF não poderia ter simplesmente não homologado a compensação. Ela teria, diante de duas declarações divergentes, ela teria que ter intimado para verificar se o crédito realmente existia. É isso. Eu voto com o relator nesse caso. Ok. Então, por unanimidade de votos, resolvem os membros do colegiado converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. E aí esse resultado vai se aplicar ao item 23, porque esse processo era um processo paradigma. Eu vou pedir ao Marco Antônio para suspender a gravação, que chegou o horário dele, e aí a gente decide se para ou se continua um pouco. Marco Antônio. Presidente, ainda posso ficar um pouco mais, até às 17 horas. Ah, é? 19, perdão. Já passou dos 17. Não, 19, ele falou. São quase 18 horas, né? Tá, vamos continuar. A gente tem 3 processos ainda. Querem fazer pelo menos mais um? O meu é bem tranquilo. Então vamos lá. Então eu vou só... Vamos terminar. Quem sabe a gente termina esses 3, okay, ele pode ficar. O próximo item é o item 24. Deixa eu só iniciar minha gravação novamente aqui, porque eu já tinha interrompido. Fui mais rápido do que o Marco Antônio. Então, apenas retomando aqui a segunda gravação em relação à sessão do dia 15 de junho, sessão das 14 horas. Vamos ao item 24 da pauta, recorrente Sociedade Universitária Gama Filho, relator é o conselheiro Gustavo. O meu monitor está com tela estendida, mas ele está invertido. Toda hora eu perco a setinha do mouse. Vamos lá. Cuide dos autos de declaração de compensação apresentada em 26 de julho de 2004, por meio do qual a hora recorrente pretende a compensação de crédito decorrentes de fontes incidentes sobre aplicações financeiras com débito relativo à mesma imunização retido pelo interessado. No extrato demonstrativo de tal, o aludido crédito seria formado pela fonte retida e recolhida ao longo dos anos de 96 a 99. Vamos lá, o que acontece aqui, gente? A DRF e a DRJ afastaram a pretensão. Nós estamos falando de uma entidade sem fins lucrativos, tá? Sobre 2 argumentos jurídicos.
a DRF ainda acrescentou um outro argumento, mas vamos lá. Os dois argumentos jurídicos seriam decadência, porque teria passado aí 5 anos desde a data das retenções, e 2, a imunidade tributária do 150C estaria adstrita à atividade operacional e não aos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras. Bom, e a DRF ainda fala que os comprovantes de recolhimento trazidos pela instituição não teriam a chancela bancária. Tá? Bom, o que acontece? A empresa alega que havia aqui uma liminar em cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do artigo 12 da 9249, se não me engano, 9572, que previa a incidência, mesmo para a entidade imune, do fonte sobre rendimentos promovidos por aplicações financeiras. Portanto, ele faria jus à restituição. Enquanto a decadência, ela leva a tese do 5+5 do STJ. Ok? Como eu disse, a DRJ não acolheu a pretensão dele, ele traz o argumento de novo, já no recurso voluntário, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar aqui. Um dos argumentos da DRJ para afastar a eficácia da medida da liminar em cautelar é de que, como era provisória, não era definitiva, haveria uma incerteza quanto ao direito creditório, tá? E aí é isso. Foi isso que aconteceu. Vocês querem que eu leia o relatório? Está claro. Pode seguir? Vamos lá. O recurso é tempestivo, preso no pressuposto de cabimento. Todas as matérias são de cunho eminentemente jurídico. Como dito, a recorrente apresentou sua declaração de compensação em 26 de julho de 2004, buscando recuperar créditos retidos e recolhidos desde janeiro de 96. Tanto a DRF como a DRJ consideraram aplicado. Vamos lá, mais uma vez, deixa eu tentar passar por cima aqui. Súmula 91, porque como esse pedido de restituição é anterior a julho de 2005, prevalece o entendimento da súmula 91, segundo o qual o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento da homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos. E aí ele estaria dentro do prazo, afasta-se esse óbice. Ok? Em relação ao problema da imunidade, aquela ADIM foi julgada definitivamente pelo Supremo e foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 12, parágrafo 1º, decidindo-se assim pela impossibilidade de ser exigir o R-fonte sobre rendimentos incidentes sobre aplicações financeiras, decorrentes de aplicações financeiras percebidos por entidades imunes. Então, aí eu até coloco aqui, né? Homo locuta quaestio finita, não tem mais discussão. E essa decisão do Supremo não teve os efeitos modulados. Então, ela vale ex tunc, perdão. Então, esse segundo óbice também, estou afastando esse segundo óbice. Aí eu venho aqui, se me permitirem, na folha 5, segundo parágrafo. A questão que resta agora seria possível reconhecer de plano o direito creditório e assim prover integralmente o apelo ora tratado? Ou, como não houve um exame fático por parte das instâncias inferiores, caberia a devolução dos autos da DRF do Rio de Janeiro para prosseguir com a análise da pretensão? A DERAT, diga-se, chegou a aventar que os comprovantes de recolhimento trazidos das folhas tais não teriam a chancela mecânica de um caixa bancário. Isso, por óbvio, todavia, é irrelevante, já que o dever de recolher a exação é da instituição responsável tributária pela retenção. Ocorrido nesse espaço pedido da retenção, o beneficiário dos pagamentos descabe exigir a comprovação do efetivo recolhimento. No outro giro, a interessada trouxe diversos documentos, dentre eles extratos de movimentação de conta e informes de rendimento, que demonstrariam a ocorrência das retenções tratadas acima e emprestariam a pretensão clara verossimilhança. Para que tenhamos, contudo, a certeza sobre o direito creditório, seria, quando menos prudente, que tais documentos fossem avalizados pela DERAT e comparados com as informações constantes dos sistemas da Receita Federal. Uma decisão, portanto, neste momento, poderia resultar numa supressão de instância ou mesmo na entrega de montantes quanto aos quais a recorrente ainda não faria jus por conta, exclusivamente, de questões fáticas e não mais jurídicas. Assim sendo, voto por dar provimento parcial ao recurso a fim de determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que, superados os óbitos jurídicos tratados ao longo deste voto, seja apreciada a prova produzida pela requerente a fim de dar continuidade ao exame de direito creditório pretendido.
O relator está dando provimento parcial. Alguém quer comentar alguma coisa? O fato dele ter apresentado essa decomp antes do trânsito em julgado dessa decisão. Cara, confesso não ter me posicionado sobre isso, porque ninguém aventou essa hipótese. Mas não foi isso que a DRJ falou, não? Essa discussão não está sendo travada porque ele não está pedindo um crédito reconhecido ou não em decisão judicial. Ele pediu a aplicação da imunidade. Só isso. Por isso que ele está fazendo pedido de indébito. A partir do momento que houve uma liminar, a concessão de liminar em ADIM. E ADIM, é ação direta de inconstitucionalidade, não é um pleito individual, não. Então não se aplicaria aquela hipótese, até porque a gente teria que considerar não declarada, se a gente partir desse pressuposto. E aí a questão dos rendimentos, que foi a tese também da delegacia, isso daí seria afastado com a ADIM. Sim. Que agora está definitivamente julgado. É todo mundo tranquilo aí para votar? Ricardo. Eu acompanho o relator. André. Eu acompanho o relator, presidente. Flávio. O relator, presidente. Cleucio. O relator, presidente. Marcelo. O relator, presidente. E Fabiana. Também acompanho. Acompanha o relator, então acordam os membros colegiados por unanimidade de votos e dá provimento parcial ao recurso voluntário, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que, superados os óbitos jurídicos, sejam apreciada a prova produzida pelo recorrente a fim de dar continuidade ao exame do direito creditado pretendido nos termos do voto do relator. Relator e voto. Ok, podemos seguir. Item 25, Braslimp Serviços Limitada, relatora é a conselheira Andréa. Nos prometeu que é bem simples. Vamos lá, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Recife. A contribuinte transmitiu PERDECOMP com base em crédito decorrente de pagamento indevido de CSLL referente ao quarto trimestre de 2013, no montante de cerca de 96 mil. O despacho decisório não homologou a compensação dos débitos declarados por ter sido identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para a extinção de outros débitos da contribuinte, de modo que o crédito era inexistente. A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte em sua manifestação de conformidade e não confirmou a alegação de erro no preenchimento da DCTF original. Diante disso, foi mantida a decisão proferida no despacho decisório. Cientificado da decisão, foi apresentado o recurso voluntário. Em sua defesa, a interessada presta os seguintes esclarecimentos. Concorda que não existe nem o direito creditório pleiteado, nem os débitos declarados. Alega que se trata de um equívoco do escritório de contabilidade que teria replicado a situação de outro cliente, o que gerou a confusão. Aponta que os julgadores, induzidos pela falha no preenchimento do PERDECOMP, não verificaram que não foi apurado o débito de RPJ no quarto trimestre de 2013, nem que informações sobre tal débito não foram declaradas em DCTF. Aí eu reproduzo aqui os pedidos, o relatório. Detalhe melhor no voto. Pode seguir. Presidente, a minha proposta é pelo não conhecimento, pela inovação das razões do recurso. O recurso foi tempestivo, foi assinado por representante legal da empresa, mas houve essa inovação, aqui no terceiro parágrafo. A matéria objeto do recurso, direito creditório decorrente de pagamento indevido a maior de CSLL, apurado no quarto trimestre de 2013.
Ainda analisando a possibilidade de se conhecer da contestação, importa destacar que, nos termos da legislação de regência do processo, assim, acho que não precisa nem ler. A questão é o seguinte: na manifestação de conformidade, o contribuinte ele defende a existência do crédito. Ele fala, preenchi com erro a DCTF, o crédito existe. Agora, no recurso, ele já alega o oposto. Ele fala, não, concordo, o crédito não existe, mas o débito também não. Houve um erro do escritório de contabilidade e não foi verificado que eu não declarei no DCTF esse débito, que não existe esse crédito, e a defesa toda nesse sentido, está defendendo que o débito não existe. Então, a minha conclusão aqui na página seguinte, na folha 4, eu vou começar aqui embaixo dessa citação. No recurso voluntário, a contribuinte inova em sua alegação ao concordar que não existe nem o direito creditório pleiteado, nem os débitos declarados. Esclarece que teria havido um equívoco do escritório de contabilidade que teria replicado a situação de outro cliente, que gerou confusão. Aí ela defende que aqui eu já li essa parte. Verifica-se, portanto, que na manifestação de conformidade, a contribuinte defendeu a existência do direito creditório, enquanto que no recurso voluntário concorda que o crédito não existe. Esclarece que teria havido um equívoco, né? Logo, no presente caso, a comparação entre as razões de defesa trazidas na impugnação e as alegações do recurso permite a constatação de que a matéria contida neste último apelo não foi abordada naquela primeira peça. Portanto, ficou caracterizada a inovação da matéria apresentada em sede de recurso voluntário, o que impede a sua apreciação neste momento processual, por preclusão consumativa. Podem ser excepcionadas as matérias de ordem pública, que não é o caso. Isto posto, não conheço do recurso voluntário. Ok, a relatora está votando por não conhecer o recurso voluntário. Alguma divergência? Assim, Andréia, Por favor. só já tivemos casos aqui em que esse tipo de alegação foi acatada, porque estava muito claro que havia um erro ali por parte do contribuinte no preenchimento do débito, e para evitar cobranças indevidas, a gente deu ok, mas não sei se é o caso aqui, só para relatar esse precedente. Então, Na minha relatoria, com certeza, não vou lembrar agora aqui, mas... Mas é a mesma situação, Ricardo, ele mudava, assim, ele vinha defendendo, porque no caso aí, assim, ele vinha defendendo o crédito, e aí chega no recurso voluntário, ele esquece essa defesa do crédito e passa a tratar do débito, né? Assim, eu entendo, precluiu, mas às vezes a coisa está tão clara, né, que é para mesmo evitar que chegue lá na unidade de origem. Bom, o CARF, eu sei como funciona a unidade de origem. O CARF não concordou, então vamos cobrar. E aí vai lá para cobrança dividativa, é uma encrenca, mas tudo bem. Eu fiz eu continuei o voto, sabe, Ricardo? Porque eu fiz esse voto, eu continuei o voto na página seguinte, porque eu fiz esse voto com muito pesar. Mas assim, entendeu? Eu não consegui superar isso. Mas a turma inteira que supera... Você tem elementos no processo para dizer que o débito... Não comprova. Então deixa. Não vai dar nenhum resultado. O que a gente já pegou aqui, Ricardo, me corrija se eu estiver errado, é que o contribuinte, desde o início, ele está falando que o débito é errado, aí a DRJ fala, eu não posso analisar o débito, aqui eu só estou analisando o crédito, e aí a gente fala, não, a gente pode se analisar, o débito é comprovado, o débito é de X, ele declarou X mais 1, então não acontece isso. Mas aqui ele está inovando completamente, né? Enfim, não falou disso em nenhum momento, e não provou, né, André, no final das contas, né? Não tem nenhuma... Não prova, e eu fiz esse voto com muito pesar, que eu concordo com o Ricardo, eu acho que tem que explicar, assim, para mim eu tinha que explicar para ele, porque não dá, mas se não conhece não é possível, né? Mas essa coisa do formalismo às vezes me incomoda, porque eu sei como é que acaba isso, muito sofre. Eu fiz com muito pesar. Ele está na cara, né? Mas se você já fez essa análise, vamos em frente, eu te acompanho. Ok, então o Ricardo acompanha. Gustavo, só para as posições ficarem. Com a relatora. Flávio? Com o relator, presidente. Também. Cleucio? Também acompanho, presidente. Marcelo?
Com o relator, presidente. O relatora, digo. Ok, Fabiana. Também acompanho. Tá, então, ok, por unanimidade de votos, e não conhecido o recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. Chegamos ao último, o item 26 já foi julgado, aliás, item 26, foi julgado. Item 27, último processo da pauta, recorrente Graphtec Brasil, relator conselheiro Cleucio, o resultado se aplica aos itens 28, 29 e 30. Ok. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no ponto. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da RJ, que manteve despacho decisório, o qual não homologou o perder conta transmitida pela empresa indicada acima. Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação, por entender que o DARF estava alocado para um crédito tributário devido. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, e que constou o valor de contribuição social retida na fonte a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o valor que alegou ser o correto. Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis comprobatórios do mencionado equívoco. A recorrente depôs recurso voluntário, praticamente reiterando que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante retificação da declaração. Relatório. Pode prosseguir, presidente? Recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A recorrente não alegou preliminares, razão pela qual o recurso pode ser apreciado diretamente no mérito. Por se tratar de processo paradigma, o relatório se limitou a expor genericamente os fatos. No entanto, a decisão recorrida resumiu com precisão detalhes do processo que são importantes ser conhecidos. Que são importantes serem conhecidos para a solução que ora se propõe. Assim, transcreva a seguir a íntegra do relatório da DRJ. Aqui eu acho que é importante ler, presidente, até para conhecer o caso. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra o despacho decisório eletrônico, acompanhado da respectiva análise de crédito, o qual não homologou a compensação declarada pelo recorrente diante da inexistência do crédito. Conforme descrito no despacho decisório, a análise do crédito, do direito creditório, está limitada a aquele despacho padrão, né? E o crédito seria aqui de 78 mil aproximadamente. A decisão também informa que, a partir das características do DARF, aí aquele despacho, né, padrão, conforme nós vimos, eu direto aqui para esse ponto que eu acho que é o mais importante. Após cientificar o despacho decisório, em 19 de 12 de 2012, o recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade em 18 de 1 de 2013, onde alega que o direito creditório em questão, no valor original de 97 mil aproximadamente, corresponde a pagamento efetuado em duplicidade, em 30 de 12 de 2010, período de apuração 15 de 12 de 2010, Código de Receita 5952, conforme estaria demonstrado no anexo 2 da manifestação de inconformidade. Aponta que a diferença de R$ 187,55 foi devidamente informada na DCTF retificadora de 7 de 1 de 2013 e recolhida com os devidos acréscimos legais. Encerra o pedido de provimento ao recurso com a reforma da decisão recorrida e a integral homologação da compensação efetuada. No recurso voluntário, a empresa reitera que cometeu um erro, e que retificou a documentação fiscal e que os fatos estariam devidamente comprovados com a documentação juntada com a manifestação de conformidade, quais sejam PDComp, DARF, DCTF retificadora e relação de contribuição social. Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da expedição do despacho decisório. E aí eu estou repetindo o que eu já tratei naquele outro voto, que é possível retificar a DCTF depois do despacho decisório, né? E até cito aqui o precedente do CARF.
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca comprovar seu direito creditório, retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o despacho decisório que não homologou a compensação por ausência de crédito. Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser consideradas suficientes para comprovar. Aí aqui eu faço referência ao artigo 16.3, que trata do esperado, né? Essa foi, Paulo. Que estava cortando os dois. Quer que eu repita? Não, eu acho que deu para entender, mas tranquilo. Só. Tá. Bom, então eu tenho superado esse ponto do artigo 16, acho que é possível, né? Se superar essa limitação do artigo 16, desde que o contribuinte traga provas, né, suficientes para a comprovação do seu crédito. No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão da DRJ prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa. Isso porque a indicação dos valores devidos na DCTF retificadora, por si só, não é capaz de comprovar a veracidade acerca desses valores, se houver divergência com os valores confessados em DCTF original. Nota-se que a divergência em questão é exatamente a controvérsia dos autos. Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da empresa comprovar com escrituração contábil o equívoco que eventualmente tenha cometido. Ocorre que, como recurso voluntário, a recorrente não trouxe nenhuma prova que corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a comparação entre as DCTFs deveria prevalecer como prova a justificar o erro cometido. No entanto, conforme demonstrado, era necessária a prova contábil sobre os valores realmente devidos. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso e voto em negar provimento. Aqui, diferentemente daquele caso anterior, o contribuinte não trouxe nenhuma prova. Então, por isso eu estou negando provimento. Acho que nem era o caso de converter em diligência. Então, o relator está negando provimento. Cleucio, se você, só para evitar votos pelas conclusões, se nesse parágrafo do este conselheiro, tal, que você defende o tratamento além do artigo 16, se você incluísse só que há posições do colegiado que se pautam pelo artigo 16, eu acho que evitaria, né? Eu acho que eu, Gustavo e o Marcelo, pelo menos, votar apenas pelas conclusões. Pode ser? Vou só fazer a ressalva aí. Eu só estou com um problema neste arquivo aqui que eu não estou conseguindo editar. Eu acho que uma pane aqui no texto, que toda hora que eu clico aqui ele não me permite, mas eu vou anotar aqui, Paulo, já tá, eu vou fazendo um outro arquivo, aí eu faço esse ajuste. Tá, André, quer falar alguma coisa? Cleucio, só uma observação, aqui na manifestação de conformidade, na página 16, ele traz uma tabela de confecção própria, onde ele relaciona os fornecedores e apura que isso não é suficiente para comprovar, e apura que um valor de 19 mil demonstra um valor de 19.042. E ele traz também declarações, tal. E traz também o DARF que ele pagou. Então, assim, eu não sei, porque você, se eu não estou enganada, você afirma, ele não traz nenhum documento. Ele até tenta comprovar, mas esses documentos não são hábeis. Que ele traz, o único lugar que tem é essa folha 16 aqui, que ele relaciona número do cadastro, nome da empresa, CNPJ, número do documento, só que sem o respaldo necessário para a gente poder apreciar, né? É só isso, que ele tenta trazer, mas não é suficiente a documentação apresentada. É isso. Eu acho que é isso que eu estou falando, né? Agora, quando eu digo que ele não traz nenhum documento, é no recurso voluntário, porque ele não traz nenhum. No recurso ele não traz mesmo, não. A minha referência a nenhum documento é no voluntário. Agora, os documentos que ele trouxe com a manifestação de inconformidade já não eram suficientes, tanto que a DRJ assim se pronunciou, né? Perfeito.
Marcelo, a gente tem adotado essa prática. Existem algumas matérias que a gente já conhece as divergências com os colegas, então a gente tem externado a nossa posição e feito a ressalva da posição dos demais para evitar votos pelas conclusões. Pode ser? Lhe satisfaz aí nessa questão do artigo 16? Sim, ok. Pode ser. Então, todos concordando, o relator está negando o provimento ao recurso voluntário. Tá? Com unanimidade de votos, então, e aí o Cleuso faz essa inserção aí da nossa posição. Esse resultado do item 27, ele se replica nos itens 28, 29 e 30. E aí nós encerramos a pauta de hoje. Pedir ao Marco Antônio para encerrar.